Papa Francisco e os líderes políticos anunciaram em 15 de setembro de 2022 o programa da religião globalista da nova era, em uma declaração de 35 pontos. O documento final de 35 pontos do Congresso no Cazaquistão foi proclamado pelo Papa Francisco, junto com numerosos membros da fraternidade maçônica mundial que participaram do Congresso. Parte da citação da abertura do 7º Congresso das Religiões Mundiais. Nós, os participantes do 7º Congresso, líderes espirituais de religiões mundiais e tradicionais, políticos, chefes de organizações internacionais, guiados pelo nosso desejo comum de um mundo próspero. Políticos e chefes de organizações internacionais, ou seja, os atuais maçons, também aderiram a essa religião globalista. No primeiro dia, o Papa Francisco revelou que o mundo precisa de um líder. Quem deveria ser o líder político e religioso do mundo? Obviamente tudo isso que está sendo feito é a preparação para a chegada do Anticristo. Os desavisados e incautos dizem que isso é apenas teoria da conspiração. Mas a nova religião mundial caminha a passos largos com a ajuda de Francisco. Em seus discursos no Cazaquistão, quando falava sobre a parte espiritual, Francisco não mencionou nenhuma só vez o nome de Jesus. Nem sequer mencionou os princípios morais universais, ou as leis justas e os mandamentos de Deus. Nessa nova religião de Francisco, Jesus é deixado de lado. Mas ele aceita alegremente a entronização da Pachamama no Vaticano e se entrega a deuses estranhos, sob a orientação de um xamã no Canadá. O Papa Francisco revoga o primeiro mandamento do Decálogo, onde está escrito: não terás outros deuses diante de mim. A nova religião de Francisco promove a ideologia de gênero, onde um homem não é mais um homem, e uma mulher não é mais uma mulher. No entanto, a necessidade da família tem sido hipocritamente mencionada. Essa nova religião quer legalizar e privilegiar a imoralidade, e castigar aqueles que seguem as leis de Deus, chamando-os de homofóbicos. Esta religião da nova era prega um anti-evangelho promovido por Francisco. Nesta religião, como ele disse, o sexo é sem rigidez, ou seja, sem restrição nenhuma. O objetivo final desta religião da nova era é o inferno na terra, e o inferno após a morte. Todos aqueles que rejeitam as leis do verdadeiro Deus, e se recusam a se arrepender, aguardam-lhes o inferno eterno após a morte. Francisco não avisa sobre isso, e pior, impõe o caminho que leva até lá. Mas, qual é o fim deste caminho de rejeição da verdade, rejeição do verdadeiro Deus e rejeição do arrependimento? O fim é trágico. O lago de fogo para sempre. O credo ensinado no catecismo diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cristãos chamamos Deus de Pai, porque nele temos nossa origem, nossa existência. Confessamos que este mundo não é obra do acaso, mas que ele, Deus, está por trás de sua criação como ser espiritual supremo. Esse único e verdadeiro Deus também nos deixou as Sagradas Escrituras, onde ele nos ensina de uma forma clara o que nós devemos fazer durante a nossa vida aqui na Terra, para irmos ao seu encontro no paraíso. É isso que um verdadeiro vigário de Cristo deveria ensinar ao povo. Ou seja, a verdadeira e imutável doutrina de Cristo, e não as novas ideologias inventadas por homens. Acima de tudo, é necessário saber que nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem Lutero nos deram o perdão dos pecados. O perdão dos pecados nos é concedido,
única e exclusivamente, ao preço do sangue derramado de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, não há salvação em mais ninguém, mas somente em Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu na cruz por nossos pecados, mas ele provou sua divindade, com sua gloriosa ressurreição, e confirmou as verdades que ele nos deu no Evangelho. Sua ressurreição é real e histórica, não meramente simbólica, escatológica ou mística, como os hereges afirmam falsamente. Jesus Cristo derramou seu sangue e sacrificou sua vida por nós. Por sua morte, ele derrotou o diabo, o espírito de mentira e morte, e abriu a porta da vida eterna para todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e acreditam em Deus. Aqueles que não se arrependem e não se convertem, tornam inútil o sacrifício de Jesus, e as suas almas vão para o inferno. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Mas o Papa Francisco se coloca acima do bem e do mal, e fala que o inferno não existe, e que as almas dos maus apenas desaparecem. Então eu pergunto: nós devemos acreditar na Bíblia, na tradição, e no verdadeiro magistério da Igreja de Cristo, ou num simples mortal, e as suas novas ideologias, cheias de meias verdades e mentiras, para enganar os incautos? As heresias na Igreja desvirtuaram os dogmas essenciais da fé, que são o fundamento da verdadeira moral. Uma pessoa precisa de motivação e do poder da fé salvadora, para combater o pecado, e a fonte do mal na alma. Toda vez que os pilares da verdade e da fé caíram, o mesmo aconteceu com a moral. Quando a mentira governa, nega-se o pecado, e rejeita-se o Salvador, e o verdadeiro cristianismo. Este suicídio espiritual, e essa traição a Cristo, está agora em seu auge na Igreja Católica. Uma pessoa sincera busca uma resposta para a pergunta básica: qual é o propósito da minha vida? O propósito da vida é buscar a Deus, conhecê-lo, guardar seus mandamentos, e obter a vida eterna após a morte. Simples assim.